A Idade Média é um período de aproximadamente 1000 anos. Até hoje é alvo de uma série de interpretações e recebe títulos como Idade das Trevas, por exemplo. Para simplificar a sua compreensão, os historiadores dividem esse período em Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. Mas tudo começou em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente, que teve motivações internas e externas. Ataque, homens! Os motivos internos basicamente foram o seguinte: a sociedade romana vivia socialmente numa degradação moral cada vez maior. Economicamente também aos poucos se experimentava um declínio, uma decadência, né? Porque existia o sistema econômico, chamemos assim, era o escravismo. Muitas pessoas, né? Existiam milhares de escravos e uma elite que vivia no luxo, na opulência e na dissolução moral. Você tinha uma igreja cristã com pessoas, obviamente, com várias partes da igreja cristã ainda sólidas, mas uma parte da igreja, né, ligada bastante ao Estado. Basicamente, internamente, isso que se explicava. Não existia uma solidez interna. Fora isso, tem o motivo externo. E o motivo externo foram as chamadas, né, as famosas invasões bárbaras, né? Então, conflitos com povos fronteiriços existiam já há alguns anos. Mas nesse momento existiu uma intensificação. Então é nesse momento, né, que aqueles nomes diferentes, né, os godos, os visigodos, ostrogodos, burgúndios, alanos, os mais famosos provavelmente, né, os vândalos e os hunos. Quem nunca ouviu falar de Átila, o Huno, né? Existem filmes que falam sobre isso. Então eles avançaram sobre as fronteiras do Império e o Império já não tinha força para resistir a essa invasão. Com a ruína do Império Romano, a miscigenação toma conta de toda aquela região do mundo. São povos de várias nações, línguas, costumes e religiões diferentes interagindo entre si. Isso atinge diretamente a igreja cristã da época. O cristianismo aos poucos vai sendo diluído, apesar de movimentos de resistência com irmãos pregando o evangelho aos chamados bárbaros. Mesmo assim, acontece uma mistura perigosa com o paganismo e as suas crenças. Em termos gerais, em termos de essência, né, você já não tem mais, em primeiro lugar, na Bíblia a autoridade principal. Mas agora é um consenso da sociedade que eu digo, não a sociedade, o povo, né? Mas daqueles que tomam conta da teologia. O que define verdade teológica não é mais o estudo da Escritura. Nesse momento, que a gente chama de Alta Idade Média, você tem, né, as Escrituras sendo sucateadas um terceiro ou quarto lugar, não é nem segundo lugar. Então, o que define verdade teológica é a conversa que os líderes têm. Aí o resto é consequência. Então você tem agora, já que os povos bárbaros tinham na figura feminina divindade, você tem agora entre os cristãos uma divindade feminina, né? Você tem agora Maria não só como uma mãe de Jesus, mas a mãe de Deus. Agora ela é uma comediadora. A ideia de que Maria é uma divindade e ela participa de forma decisiva na salvação é desse momento, é nesse contexto. Você tem agora uma crença soteriológica, não, escatológica, né? Algo que fala sobre o que vai acontecer comigo depois. Aí que entra a questão do purgatório, né? Antes não se tinha. Antes os dois destinos eternos de uma pessoa ou é o céu ou é o inferno, né? Ou é os novos céus e nova terra, ou são os novos céus e nova terra, ou então lago de fogo e enxofre, enfim. Agora você tem uma terceira possibilidade. O que eu faço com... Olha só, a questão vem uma questão antes, a questão do batismo. Antes, na igreja realmente, ali do Novo Testamento, a igreja primitiva, antes de uma pessoa ser batizada, você tem que ter a certeza de que essa pessoa entendeu as bases da fé cristã e assina embaixo das bases da fé cristã. Fez isso, é batizada.
Agora os batismos são coletivos. Agora não se tem esse cuidado para saber se você agora vai entrar na fé cristã, se você realmente é um cristão. E aí vem uma questão. Quando uma pessoa morre numa batalha sem ser batizada, ela vai para onde? Começa a se dar então uma importância salvífica ao ato do batismo. Então o que eu faço com o meu filho? Eu sou cristão da alta cúpula romana e o meu filho morreu numa batalha sem ser batizado. Bom, se não deu para ser batizado, então vou ter que criar uma maneira dele ir para o céu. Aí cria-se o purgatório, cria-se a extrema unção. Unindo essas novas crenças anexadas à igreja e a necessidade de agradar líderes e pessoas influentes na época, surge também a santificação. Uma pessoa, que não entra no exército, que dedica a sua vida a questões religiosas, quando ela morre, ainda mais ela sendo a minha amiga de alguém importante do Estado, o que eu faço com ela? Ela vai me prestar um favor na eternidade também. Ela agora é uma santa, ele é um santo que ora por mim, que intercede por mim do lado de lá. Então você vai criando vários santos. E cada cidade tem um santo específico. Cada personagem importante vai ter alguém importante que vai te ajudar nesse processo também. E aí, esse é o período mais tenebroso da Idade Média. É o primeiro período, que vai do século V até mais ou menos o século IX e século X, que é chamada de Alta Idade Média. A estreita relação entre igreja e Estado é outro fator de contaminação da doutrina cristã naquela época. A Idade Média é um período marcado por uma relação muito próxima entre o poder espiritual e o poder temporal. Esses são termos que são utilizados pelos historiadores. Poder espiritual, a igreja. Poder temporal, o Estado. Existe troca de favores, Existe muita troca de favores nesse período e vai marcar bastante boa parte aí da Idade Média. Para a maioria dos historiadores, o início do papado, como conhecemos até hoje, também acontece nesse período da história, com Gregório, o primeiro monge a ocupar o trono papal. Junto, vem a crença da infalibilidade do Papa e a instituição formal da Igreja Católica Apostólica Romana. Não aposte em religião. Através da religião, eu vi os mais variados fanatismos serem chamados de a vontade de Deus. Já que o Papa é o líder da Igreja, ele não falha. Não é só Deus que não falha, mas o Papa também não falha, porque pessoas daquela época elas começam a notar que existe algum tipo de contradição, algum tipo de incongruência, E aí, só que a Igreja vai se cercar de um discurso poderoso, buscando basear na tradição que o nosso líder máximo é o Papa. Então a Igreja que nasceu não com poder ou dando poder uma pessoa só, eram presbíteros que governavam a igreja. Agora o poder começa a se afunilar cada vez mais até que chega no Papa. Aí nesse momento, século VI, século VII, aí a gente já pode, com bastante cuidado, dizer que ali nós temos a Igreja Católica, porque tem essa pretensão de ser a única, universal, apostólica, porque não só, agora não está nem firmada na doutrina dos apóstolos, mas agora tem o apóstolo, que é o Papa, e principalmente romana. Aí você tem ela sendo formada. Antes você não tinha. Antes você tinha a igreja apostólica, católica. Mas quando você tem essa centralização na cidade de Roma, no bispo de Roma, o papado sendo instituído e essas anexações, essas práticas, essas novas teologias sendo anexadas, esses pontos teológicos, aí você tem aquilo que vai ser conhecido como a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a instituição mais influente e poderosa durante toda a Idade Média.